Atualmente, circula com muita força na internet o jargão de que o Flash seria o membro mais poderoso da Liga da Justiça caso não fosse nerfado. E qualquer um dos Flashes, seja Barry Allen ou o Wally West, conseguiria derrotar o Superman. Para quem realmente conhece os personagens e lê uma quantidade razoável de histórias da DC, isso é uma completa falácia. Ainda assim, essa ideia se tornou um senso comum em diversos nichos da internet, repetida a exaustão até virar quase um pleonasmo. Discussões intermináveis e altercações fervorosas de fanboys do Flash jurando que ele vence o Superman. Neste vídeo vou provar de forma clara e objetiva que o Flash, seja o Barry ou o Wally, não é páreo para o Superman, encerrando de vez este mito. Antes de irmos direto ao ponto, peço que façam o triplo C, curtam, comentem e compartilhem o vídeo, além de darem aquela hypada para ele alcançar mais pessoas. Isso ajuda a espalhar o conhecimento e também me incentiva a produzir mais conteúdos como este. Sem mais enrolações, bora lá! Vamos começar explicando o nível de poder dos Flashes. Como todos sabem, os Flashes tiram seus poderes da força de aceleração, uma das 7 forças universais do universo DC, responsável por permitir o movimento do espaço-tempo. Ela é a força que concede movimento, não apenas ao multiverso principal da DC, mas muito provavelmente a todo o universo DC, como se deu a entender em várias histórias. A Speed Force foi criada pelo Barry, que desenvolveu a fórmula que deu origem a essa força. Após sua criação, ela se incorporou ao metaverso, praticamente reescrevendo a própria história, de modo que passou a existir como sempre tivesse existido. A força de aceleração concede diversas habilidades aos velocistas, mas sua principal característica é proporcionar uma velocidade praticamente infinita. Diferente do que muitos acreditam, a velocidade concedida pela Speed Force não é absoluta ou insuperável. Como já expliquei, a Speed Force é apenas uma das 7 forças universais e existem inúmeros personagens na DC que transcendem essas forças, tratando a Speed Force como algo irrelevante ou simplesmente superando seus efeitos. Isso já foi demonstrado diversas vezes nas HQs. Vou citar alguns exemplos claros. Em Crise Infinita, o Superboy Prime simplesmente quebra a Speed Force para escapar dela, mesmo quando todos os Flashes tentaram utilizar toda a força disponível para aprisioná-lo naquela dimensão. Esse evento é ainda mais detalhado na novel de Crise Infinita. Nem mesmo o poder combinado de todos os Flashes foi suficiente para conter o Prime. Na fase dos Novos 52, se não me falha a memória, o Capitão Átomo literalmente randomiza o Flash, manipulando a Speed Force como se não fosse nada demais. Mais recentemente, Darkseid também derrota o Flash com facilidade, mostrando-se mais rápido do que ele e conseguindo acertá-lo antes mesmo que o velocista pudesse reagir. E esses são apenas alguns exemplos. Personagens que operam em um nível de poder ou hierárquico superior às forças universais estão automaticamente acima do Flash. E adivinhem quem é um desses personagens? Pois é, o próprio Superman, que inclusive já derrotou diversas vezes tanto o Capitão Átomo quanto o Darkseid, além de ter conseguido aguentar sozinho por um tempo considerável o Superboy Prime. Caso isso ainda não seja suficiente, os próprios Flashes já reconheceram sua inferioridade em relação ao Superman. E eu não estou falando de interpretação pessoal, isso está explícito nas HQs. Barry Allen afirma que Superman é a criatura mais poderosa do planeta. Em Flash Forward, o próprio Wally West afirma que tentar sair no soco com o Superman de seu universo é praticamente suicídio, motivo pelo qual ele opta por enfrentar apenas variantes mais fracas do kryptoniano, como Ultraman. Em Superman 1939, edição 709, o Superman consegue capturar o Flash mesmo enquanto ele se movia em velocidades extremas, ou seja, o Flash estava correndo sério. E calma, porque ainda tem mais. Em Superman e Batman, edição 60 de 2009, temos mais um momento em que o Superman consegue tocar no intocável, entre aspas, velocista escarlate, reforçando que a velocidade do Flash não o torna intocável. Existem inúmeros outros exemplos que provam que a velocidade do Flash não o torna intocável, seja Barry ou Wally. Um caso clássico envolve novamente o Capitão Átomo, que em Fim dos Futuros, edição 15, antecipou os movimentos de Barry Allen e manipulou as moléculas
responsáveis por seu acesso à Speed Force, inutilizando completamente o velocista. Em Action Comics 437, o Superman resiste a um soco do Flash e, em seguida, derruba o Flash com um único golpe, ou seja, desde histórias mais antigas, a própria DC refuta a ideia de que o Flash não poderia ser tocado pelo Superman, caso este não quisesse. E para o desespero dos fanboys do Flash, essa mesma história deixa claro que as células do Superman são densas demais para vibrar. Então, para quem acha que a intangibilidade do Flash seria uma arma eficiente contra o kryptoniano, pode esquecer. Aqui temos mais um momento em que o Superman consegue tocar no Flash, que ele não é rápido a ponto de impedir qualquer reação do Homem de Aço. Na edição anterior, com o Superman influenciado por Brainiac, ele resiste ao ataque do Homem Nuclear e derruba toda a Liga da Justiça com um único bater de palmas. E o detalhe mais importante, o próprio Flash afirma, abre aspas, às vezes vocês se esquecem do quão forte ele realmente é. Ao final toda a Liga está caída, incluindo Flash, Shazam, Batman e outros. Em Action Comics número 50, Vandal Savage, após absorver o poder de toda a Liga da Justiça, incluindo Hal Jordan, portando a manopla de Krona, afirma que o poder combinado de toda a Liga ainda é inferior ao poder do Superman. E atenção, ele absorveu o poder de toda a Liga, portanto sua afirmação tem total fundamento. Quer os mimizentos gostem ou não, a DC vem deixando claro há décadas quem é de fato o herói mais poderoso. Sempre foi o Superman. O Superman voando também é mais rápido que os Flashes. A própria DC deixou isso explícito em um gráfico oficial sobre os personagens mais rápidos da editora. E um feito específico do Superman confirma isso de forma incontestável. Muitos usam esse gráfico para afirmar que o Flash é mais rápido que o Superman. E, de fato, Barry e o Wally são mais rápidos correndo. Porém, na mesma tabela, existe uma observação importante. A velocidade voando do Superman é descrita como incomparável. Ele só fica abaixo do Flash quando está correndo. Isso não é dito com essas palavras exatas, mas qualquer leitura honesta leva a essa conclusão. Essa mesma lógica se aplica ao Shazam, que já conseguiu acompanhar o Flash enquanto voava. Agora, sobre o feito definitivo do Superman em termos de velocidade, é a sua fuga da Muralha da Fonte. Em Superman e Batman de 2003, Darkseid, em posse do cajado do falecido Pai Celestial de Nova Gênese, bane o Superman para dentro da própria fonte, com a intenção de eliminá-lo definitivamente. Lembrando que o Superman estava mentalmente dominado. O Superman foi lançado em um lugar onde ninguém jamais havia estado, nem mesmo os deuses conseguiram entrar na fonte. Aqueles que tentaram ficaram presos por toda a eternidade. O próprio Pai Celestial, o Skyfather, afirma que ninguém pode escapar da fonte. Não é qualquer personagem dizendo isso, é o Rei dos Novos Deuses, cuja palavra tem peso absoluto. A fonte é descrita como um espaço infinito e sem referência de movimento. Em um ambiente assim, você pode estar se movendo na maior velocidade possível e ainda assim permanecer essencialmente parado. Mesmo assim, o Superman se move a uma velocidade além da compreensão. Batman só não enlouquece completamente porque estava com o cajado do Pai Celestial, que lhe permitiu entender parcialmente o que estava acontecendo. Ainda assim, sua mente quase colapsa. Testemunhar feitos dessa magnitude não é algo que a mente humana suporta. No fim, Superman faz algo que nenhum outro herói conseguiu. Ele rompe a Muralha da Fonte, abrindo um rasgo e escapa de lá. Curiosamente, o próprio Darkseid, um dos seres mais poderosos da DC, já ficou preso na fonte e precisou de ajuda do Superman para sair. Como revelado em Death Metal, a Muralha da Fonte foi criada pelo Raptor Cósmico para aprisionar a Perpétua, uma entidade que está muito acima da Speed Force, e é a mãe do multiverso principal da DC. Isso torna esse feito do Superman ainda mais absurdo. O Flash é o meu herói favorito da DC, sinceramente, mas não sou fanboy ao ponto de distorcer ou ignorar fatos para afirmar que ele seria mais poderoso que o Superman. Flash é sim um dos heróis mais poderosos da DC. Chegou a enfrentar até o Anti-Monitor e, mesmo perdendo, resistiu por um tempo. Mas ele não é invencível, como muitos insistem em afirmar na internet. O Flash não tem chance contra o Superman. E o poder do Superman não o torna um personagem ruim. Pelo contrário, mesmo sendo praticamente um deus, possuindo poder maior do que muitos deuses, ele é extremamente esperançoso, bondoso e humano. Ele nunca perde a fé nas pessoas e acredita na evolução moral da humanidade.
Toda a DC nasceu a partir do Superman, em 1938, o primeiro herói, o primeiro Superman, que viria a se tornar o Superman da Terra 2, morto pelas mãos do Superboy Prime. Depois a DC criou o Superman principal, que todos conhecem hoje. Portanto, faz todo sentido que o primeiro herói seja o mais poderoso e importante da DC. Já foi afirmado inúmeras vezes que todo o universo de si gira em torno do Superman, pois ele é a encarnação literal da esperança, do bem e do heroísmo, em contrapartida do Darkseid ao seu oposto, a encarnação do mal, da maldade, etc. Como afirmado várias vezes pelo Dr. Manhattan em Doomsday Clock, pelo Alexander Luthor, que reforçam a importância do Superman, que é o centro de todo o multiverso DC, e como reafirmado de novo na fase atual da DC, que pra quem não sabe é DC All-In, que é a fase atual da editora, do universo absoluto e tudo mais. O símbolo do azulão representa isso, ele ser o herói mais poderoso não é forçado, e não o diminui como personagem, pelo contrário, mesmo sendo mais forte, ele escolhe ser o mais contido possível para não matar ninguém. E é justamente essa humildade que faz do Superman o maior herói da história. Enfim, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe sua curtida e não se esqueça de hypar o vídeo. Senão, vai ser corno no futuro, hein? Me digam a opinião de vocês nos comentários com respeito. Nos vemos no próximo vídeo.